Gente, minha mãe tá gritando, meu Deus. Gente, então, vamos lá, vamos iniciar, né? É assunto novo, nós vamos trabalhar com. Deixa eu ver aqui, não. Nós vamos trabalhar com o tema medidas separatrizes, né? E aí nós vamos trabalhar inicialmente com três ferramentas, que é o quartil, o decil e o percentil, né? São palavras novas, a gente não falou ainda, mas não são um nível, o grau de dificuldade não é grande não, tá? Dá para a gente desenvolver sem problema nenhum. Então, é um assunto novo, tem aí um termo que parece ser difícil, mas o quartil, vamos pensar na quarta parte, o decil, a 10ª parte, e o percentil, a 100ª parte. Né? Então, eu tenho uma coleta de dados que nós fizemos, por exemplo, em sala de aula, e essa sequência eu pego e divido em 4 partes. Então, eu estou trabalhando com a ferramenta quartil. Certo? Eu pego essa mesma sequência e divido em 10 partes, eu já vou trabalhar com decil. E se eu pego essa mesma sequência e divido em 100 partes iguais, eu já vou trabalhar com percentil. Professor, mas para que eu vou fazer essa divisão? Por que eu vou trabalhar com quartil? Por que eu vou trabalhar com decil ou com percentil? Porque até então, nós estávamos trabalhando com medidas centralizadas, como a média, a mediana e a moda. Tá? No máximo, quando você calcula a mediana, você encontra a posição central de uma sequência. Né? Então, por exemplo, eu tenho 5 números. Né? Eu tenho 5 números, eu quero saber a mediana, basta eu identificar, coloco no rol, né? Faço um rol na ordem, que é do menor para o maior, tá certo? E aquele número central é a minha mediana. Então, basicamente, quando se analisa uma sequência de dados, até então, a gente só conseguia trabalhar com os valores centrais. Quando você calculava uma média, você pegava um número médio entre um conjunto de valores. Quando você trabalhava com a mediana, você pegava um valor central, uma sequência de dados. Agora não. Em vez de a gente trabalhar só com o centro, a gente vai poder trabalhar também com a lateralidade, ou seja, com toda a sequência. Então, eu vou poder calcular a mediana no ponto central, mas eu vou poder calcular também o quartil, que é 25% dessa sequência. Né? 75% dessa sequência. Então, a possibilidade que a gente tem agora de ampliar a nossa análise. Em vez de ficar restrito apenas nas centralidades da sequência, a gente vai conseguir ir para os extremos agora e analisar. Mas por que a gente precisa fazer isso? Para que eu possa conhecer melhor a minha sequência de dados. Né? Até então eu estava trabalhando de forma restrita, apenas de centro. E agora eu vou poder trabalhar nas lateralidades. Bom? E aí, para isso, eu vou só relembrar o que nós já conhecemos e para onde nós vamos caminhar. Certo? Então, nós iniciamos com as medidas de posição. Né? E as medidas de posição são duas. Medidas de tendência central, que a gente já trabalhou, que é a média aritmética, a mediana e a moda. E hoje nós vamos iniciar a segunda parte, que são as medidas separatrizes. Né? Aí você tem o quartil, o decil e o percentil. Tá certo? Então, observe que todas elas trabalham com medidas de posição. São medidas de posição. Só que a minha abrangência agora vai ser maior. Eu amplio a minha análise na sequência de dados. Certo? Então, em vez de eu trabalhar apenas com a centralidade, eu vou trabalhar agora com a periferia também, os extremos. Tá? Então, deu para a gente entender o que nós vamos fazer agora? Nós vamos ampliar a análise das medidas de posição. Eu vou poder navegar dentro da sequência desde o início até o final.
Posso passar para a próxima? Então, olha só. As medidas separatrizes são valores que dividem as séries em partes iguais, né? Então, por exemplo, o quartil, ele divide em 4 partes. Então, se eu tenho um conjunto de dados, esse conjunto de dados é o meu 100%. Se eu divido em 4 partes iguais, cada parte vai ter 25%. Concorda? Beleza. E aí a outra seria o decil. O decil é pegar esse 100% e dividir em 10 partes iguais. Cada pedaço desse vai ser 10%. Né? Eu peguei 100% de um quantitativo de dados e dividi em 10 partes iguais. Então, cada parte dessa será 10%. Né? Eu vou ter 10%, 20%, 30%, 40% e assim por diante. O percentil é esse mesmo conjunto de dados, só que agora eu vou dividir por 100. Tá? Eu vou dividir por 100. Então, aí, se eu divido por 100, eu vou ter 1%, 2%, 3%, 4%, 26%, 32%, 90%, tá? Então, eu vou poder analisar minuciosamente a minha série, o meu conjunto de dados. Né? A minha análise agora vai ser muito mais ampla. Eu vou poder conhecer realmente como é que os dados eles se comunicam entre si. Quais são as tendências que são apresentadas na minha série, na minha sequência de dados. Então, eu tenho 3 modalidades. O quartil, dividido por 4, cada parte vale 25%. O decil, eu divido por 10 partes, cada pedaço 10%. E o percentil, eu vou dividir em 100 partes. Né? 100 partes, de 1 até 99. Né? Então, eu vou ter ali uma quantidade muito grande de análise. Olha como amplia o trabalho que antes a gente não tinha. Com a mediana, nós não temos essa possibilidade. Com a média, nós não temos essa possibilidade, dessa ampliação. Né? Mas já com o quartil, decil, percentil, sim. Certo? Então, a gente vai ampliar a nossa visão e a nossa análise com essa nova ferramenta que são as medidas separatrizes. E aí nós vamos trabalhar com a primeira, tá? Que é o quartil. Como eu disse para vocês, o quartil divide a minha sequência em 4 partes iguais. Então, olha aqui o exemplo. Tá? Então, imagina que tudo isso aqui é a minha sequência, 100%, ó, tá? De 0 a 100%, eu tenho aqui a minha sequência de valores. Lembrem bem que a gente fez uma coleta de dados lá na sala, da estatura de todo mundo, lembra disso? Eu lembro que a Edicleuma tinha 1,67 m, se eu não me engano. Isso. Acertei, Edicleuma? Acertou. Tá. Edicleuma, então olha só, quando você analisa, todo mundo, desses 100% de alunos, foi coletada a estatura. Então, para a gente fazer uma análise mais ampla, em vez de fazer só a média da estatura, qual é a média de altura da sala? É uma informação inicial importante, mas ela não diz tudo sobre a análise dos dados. Então, o que a gente precisa fazer, então, para conhecer melhor essa sequência? Trabalhar com o quartil. Então, a gente pega essa sequência de estaturas, de medidas de altura, e divide ela em 4 partes iguais e analisa essas 4 partes de forma diferente. E é isso que está sendo mostrado aqui na tela. Então, a gente pode, no Q1, visualizar 25% desse quantitativo total. Esse 25% representa 1/4 do total. Tá? Depois, a gente tem o Q2. O Q2 é a metade, 50%. Ó. Tá? Então, eu tenho uma sequência de 100%, o meu Q2 é 50%. E aí eu lembro, posso te perguntar, professor, os 50% aí não coincide com a mediana? Sim, é verdade.
Q2 é igual à mediana. Então, se no problema for pedido a mediana, é só calcular o Q2 que você acha mediana. Tá? Então, o Q2 aqui, ele é igual à mediana, que a gente conhece lá, aqui atrás. Só que a forma de calcular é diferente, certo? Porque a mediana lá, que a gente calculava, bastava achar o número central. Colocava em ordem o rol e estava lá o número central, eu sabia que era mediana, não precisava fazer conta nenhuma. Se fosse ímpar, né? Se for par, a gente sabe que bastaria dividir, somar os dois números centrais e dividir por 2. Tá? Nesse caso aqui, o meu Q2 ele é 50%. Logo, ele é também a mediana. Então, chamar Q2 e chamar de mediana é a mesma coisa, o Q2. Ficou claro isso? Beleza. E o Q3? O Q3 é o 75%. Ó, mas antes de ir para o Q3, eu tenho que dizer também para vocês que o Q2 é meio, é a metade. É 1 sobre 2. Tá? 50% é meio. Tá? De forma fracionada, se eu quisesse representar aqui o Q2 é meio. Então, por exemplo, vou colocar aqui para a gente... Vejam se aparece aí na tela de vocês. Tá? Vou colocar um texto bem aqui. Ó. Bem aqui, o Q1 é 1/4. Está aparecendo aí na tela de vocês? Tá. Beleza. Então, olha só. 25% é 1/4, tá? Aí eu vou colocar bem aqui também. Q2 é 50%. 50% é meio, ó. Tá? Muito bem, ó. É a mesma coisa. 50% e meio, 1 sobre 2 é a mesma coisa, tá? Uma representação diferente. E o Q3? O Q3 é 75%. É 3/4. Tá? Só por que você não quer que a gente lembre disso? Porque isso aqui nós vamos precisar lá na frente. Tá bom? Então, quando eu falar em 25%, é a mesma coisa que 1/4. É a quarta parte de 100%. Né? E 50% é a metade, e 75% é 3/4. Tá bom? Ficou claro isso? Ficou. Para mim, Então, ficou. pronto. Aí, olha aqui embaixo que diz assim, ó, primeiro quartil, ele é representado pelo Q1. É um valor que tem 25% dos dados à sua esquerda, que é esse aqui. E o restante, 75% à direita, que é esse restante que sobra. Né? Então, por exemplo, se eu estiver trabalhando com Q1, eu estou analisando esse 25%, esse primeiro 1/4 aqui. Tá? Eu estou analisando. Se eu estiver trabalhando aqui com Q2, eu estou analisando todo o lado esquerdo aqui da minha tela. Todo ele, né? Com 50%. E 75% eu estou analisando todas essas 3 fatias aqui da divisão. Tá? Então, é 75%. Segundo quartil, que é o Q2, tem 50% dos dados de cada lado. Coincide com a mediana. Olha, coincide com a mediana. Então, se eu pedir a mediana, basta calcular o Q2. Se eu dou o Q2, eu sei que é igual à mediana. Então, eles são iguais. O terceiro quartil é o Q3. Tem 75% dos dados à sua esquerda e 25% à sua direita. Então, pronto. Então, eu tenho a minha sequência de dados que nós coletamos, qualquer sequência. Essa sequência ela é 100%. Essa sequência eu divido em 4 partes iguais. E quando eu divido essa sequência em 4 partes iguais, cada fatia tem 25%. Portanto, eu posso calcular agora de forma mais ampla e analisar todo o conjunto de dados para que eu possa dar resposta às questões pertinentes para a solução de problemas. Então, vai ser muito importante a gente saber calcular o Q1, calcular o Q2 e calcular o Q3. E toda vez que falar em quartil ou quartis, é a divisão da minha sequência em 4 partes iguais.
Tudo bem. Até aí, tudo bem? Tá. Tudo Cleuma, tudo ok? Professor, Pode perguntar. Carol. professor, sempre vai ser em porcentagem? Deixa eu lhe falar. Aí a representação é em percentual, mas vai ser, na verdade, não vai ser sempre em percentual o resultado final. Vai ser algébrico, né? Até porque eu vou converter 25% para 1/4. Eu vou converter 50% para meio. Então, não vai ser em percentual. Tá? O resultado vai ser um número, tá? Que não é percentual. Tá, Certo? entendi. Mas depois eu posso transformar em percentual? Pode, não tem problema. Mas na hora do cálculo vai ser numérico mesmo, tá? Por isso que eu pedi logo para você converter aqui. Toda vez que falar em 25% é 1/4. 50% é meio. E 75% é 3/4. Tá bom? Vou passar para o próximo aqui. Tentar apagar. Não, professor, deixa assim mesmo. Deixa. Agora eu vou- Deixa. Melhor. Tá, mas no próximo a gente... Tá. O senhor vai postar na plataforma esse slide? Vou colocar lá direitinho, tá? Aí, olha só. O que é que nós... Aí vocês deram uma lida na apostila, não deram? E Sim. viram que eu coloquei logo uma fórmula lá inicial para facilitar para a gente. Que é essa fórmula aí, ó. Fórmula do Q1, do Q2 e do Q3. Essa fórmula só é usada quando você trabalha com sequências menores. Certo? Quando você trabalha com distribuição de frequência, aí a gente não vai usar essa fórmula, é outro mecanismo. Certo? Então, mais inicialmente, para sequências pequenas, eu uso essa fórmula. Então, por exemplo, se eu quero calcular o Q1, quem é o meu Q1? Eu quero identificar qual é a posição. É 25%, que é 0,25, né? 25 sobre 100, 0,25 vezes N mais 1. Certo? Então, eu tenho uma sequência, esse N. Quem me diz quem é esse N aqui, por favor? Eu tenho uma sequência de dados. Quem é meu N? É o número de elementos. É o número de elementos, é o número total. Perfeito. Tá? Então, esse N aqui, ele é o número de elementos. Tá? Se eu tenho 9 notas, o meu N vale quanto? 9. 9. Muito bem. Então, olha só, o que isso vai mudar, professor? Não, não muda. O Q1 sempre vai ser 25%. O Q2 está aqui, ó, 50%. E o Q3, 75%. Então, essas três equações aqui, elas não vão mudar. Tá? Elas vão ficar aí tranquilas. Toda vez que você tiver uma sequência, tá certo? Simples, né? Você pode usar, que não vai dar problema nenhum. Tá certinho, você consegue calcular o Q1, o Q2 e o Q3. Então vai dar pra ir? Pode passar? Pode. Legal. Então, vamos lá. Olha só. Aí, eu vou aproveitar que a Gabriela, a Rafaela, aí, tem tanto aluno hoje, a Rafaela, tá, Rafaela? Olha só. Cadê saiu. Vamos lá. Ela comentou comigo sobre a letra B da atividade, né? E aí a Isso. letra A dá para fazer tranquilamente, né? Mas a letra B, realmente, a gente precisa conversar um pouco a respeito. Porque
que é que diz a letra B da nossa atividade aí que eu mandei para vocês fazerem? Quais os problemas que a média pode ter em sua utilização como medida representativa de um conjunto de dados? Bom, problema, né? Ou seja, aquilo que ela não consegue atender. Ou seja, eu trabalho com média e tem coisas que dão discrepância. E nós fizemos vários exemplos de sala. Uma delas foi quando, por exemplo, nós analisamos 3 alunos com notas diferentes, mas no final as médias foram iguais, né? Então, observe que a média não, elas foram iguais, idênticas, notas diferentes, mas quando a gente tirou a média, não sei se vocês lembram disso em sala, as médias, elas foram idênticas. Então, não deu para avaliar ali quem tirou em primeiro lugar, quem foi em segundo, quem foi em terceiro. A gente precisou puxar lá para variância e desvio padrão para poder identificar quem era o primeiro colocado, o segundo e o terceiro. Esse é um problema, né, que a média não consegue resolver. Um outro problema é o seguinte, imagina nós 4 aqui. A minha estatura, eu tenho 1,64 m. Qual é a tua, Lucas? A minha altura é 1,78 m. Olha aí, 1,78 m. Vamos lá para Rafaela. Rafaela está Eu não no lembro. Chuta. 1 e alguma coisa. Fala aí, 1,62 m. É, vai. Tá, Nem e sei. a Edicleuma? 1,67 m. Pronto, então olha só. Nós temos, de uma certa maneira, apesar do Lucas ser um pouquinho mais alto que a gente, mas nós temos uma harmonia, né? Nós temos uma linearidade nas nossas estaturas. Agora, imagina, aí eu vou tirar uma média entre nós, então vai dar um resultado razoável, né? Com uma margem pequena de erro, ou seja, a média da nossa estatura vai dar 1,65 m, por exemplo, né? A média, em média. Ok, tudo bem, funcionou a média nesse caso. Mas vamos imaginar que entrasse um novo aluno agora aqui e ele dissesse para a gente assim, olha, a minha estatura é 2,40 m. Caramba, forte. Presta atenção, ele é muito alto. Ou seja, uma altura extrema. Se eu pego e somo essas cinco estaturas agora, a minha média ia dar errada. Ou seja, ela ia dar uma média que não condiz com a realidade. Por quê? Porque existe um elemento que está discrepante. Certo? Então, aí é um problema que a média não consegue resolver. Entendeu? Está me ouvindo? Rafaela, está me ouvindo? Tá. Então, olha só. Então, ela não consegue resolver. Por quê? Porque se a gente somar a minha estatura, a do Lucas, a da Edicleu, e mais desse aluno com 2,40, a média vai dar muito alta. Ela não vai ser uma média realista. Então, nesse caso, a média, quanto ferramenta matemática, ela gera um problema assim. Certo? Por quê? Porque ela não consegue dar conta de resolver uma situação em que o valor é extremo. Certo? Então, aí eu coloquei aqui para vocês, para ficar bonitinho aí na resposta, e disse o seguinte, olha, seu valor pode ficar alienado, ou seja, fora da realidade, devido à influência de valores extremos por não representar bem o conjunto de valores de uma série simples ou da distribuição de frequência. Tá? Então, essa aqui seria uma resposta para a pergunta. Mas se alguém quisesse colocar apenas um exemplo, como esse que eu falei da estatura, também pode, não tem problema. Certo? Você pode colocar. E aí eu aproveitei, já que a gente estava tratando desse assunto, resolvi colocar as vantagens e as desvantagens da média. Bom, posso passar dessa aí? Professor, só uma pergunta. Então, por exemplo, se eu sou funcionário de uma escola e a diretoria ou a coordenadora pedir para eu tirar a média
das notas dos alunos. E aí a gente teve uma situação hipotética, por exemplo, de um terço tirou em 9 e 10 e o resto, os três, o resto tirou notas muito baixas, como 1, meio, 2. Então, se eu entregar para a coordenadora uma média, essa média poderia dar uma visão equivocada da coordenadora da turma. É verdade. É por isso que, nesse caso, a gente trabalha com a variância e o desvio padrão. Ah, tá. Porque aí ele vai te dar um resultado mais próximo da realidade, entendeu? Uhum. Tá? Ok, então. É perfeito isso que está dizendo, porque, na verdade, quando, por exemplo, a gente tem, isso é uma realidade, né? Tem 10 de 40 alunos, por exemplo, os 10 primeiros tiram acima de 8, o restante, os outros 20 tiram entre 8 e 6, por exemplo. Aliás, desculpa, até menos, 10. Os 10 próximos tiram entre 8 e 6. E o restante tira abaixo disso. Então, às vezes, tem notas muito baixas. Aí, quando você vai fazer uma média de tudo isso, essa média está viciada, né? Porque ela está tendendo a uma realidade que... É por isso que a gente trabalha com a segmentação, exatamente para você tratar cada conjunto de dados em partes. Então, a gente prefere particionar, para que você possa ter uma realidade melhor. Por exemplo, quem tirou de 0 a 3, você dá um tratamento, tá certo? Quem tirou de 4 a 6, você dá um outro tratamento, para que você possa poder ajudar eles de forma mais eficiente, os alunos. Ah, ok. E professor? Marcelo? Olá. Ó, vê se a minha resposta está correta. Eu coloquei assim: a média aritmética não resolve a posição de um determinado dado levantado. Poderia ser essa aí também? Como é que é? Desculpa. A média aritmética não resolve a posição de um determinado dado levantado. Na hora que você falou, travou de novo. Eu não escutei. Eu coloquei assim na minha resposta: a média aritmética não resolve a posição de um determinado dado levantado. Exato, depende da faixa onde ele está, tá? Mas pode também. Tá? É o que a gente colocou aqui. Ó. Depende de quê? Depende da faixa onde ele está. Por exemplo, lembra que a gente conversou aqui sobre a centralidade da média, ela está no centro, né? Ela tem uma tendência para o centro. A mediana, ela vai tendendo para o centro. Então, por exemplo, se essa posição está muito afastada do centro, que é o caso quando você, por exemplo, tem uma estatura muito elevada, então vai dar problema. Ah. Deixa eu falar com vocês rapidinho. Eu vou precisar só resolver um negócio aqui. Um minutinho só. É rápido. Eu já retorno. Tá? Só um Tá bom. Ok. Só um minutinho. Tá. Hora do intervalo. Oiê! Oiê! Menina, eu tô com uma crise de alergia aqui. Puta merda. Mano, hoje eu tô jogada. Nem mostrando minha cara, Deus me livre. Desafio, eu quero ver. Não tem dessa. Negativo, garota. Não, Mano, não vale, mostra logo. meu cabelo tá uma juba só, cara. Não vou mostrar minha cara, não. Eu acho que eu tô há 3 dias sem pentear ele, eu só faço amarrar. E minha mãe que foi cortar meu cabelo. Ela nunca cortou na vida. Foi amarrar o meu agora que tava horroroso. Ela deixou careca de um lado e o outro cabeludo. Gente, tá gravando, hein? Tá gravando aí, viu? Meu Deus! Ele deixou gravando. Eu vou até me calar pra não falar besteira. A barba dá até pra fazer, mas agora o cabelo não tem como.
Pega, não. Minha mãe com o cabelo do meu pai. Coragem. Eu vou ver no quarto da minha pau. E, gente, além dessa atividade do capítulo 3, tem mais uma antes, né? Tem, amiga. É fácil, Tem. Lucas. Se tu quiser ajuda, eu te ajudo. É Eu te rapidinho. passei, Carol. É porque, Dona de Grama, eu tô muito perdida ainda nisso. É porque eu não sei mexer no Excel, por isso que eu tô perdido nessa atividade da página 38. Não sei mexer no Excel ainda. Eu acho É que fácil. foi na aula de Excel. Só que Foi eu logo no início da aula. Mas Aham. Amiga, eu não lembro dos macetes tudinho. essa atividade da página não dá para fazer no Word, pela calculadora do Word, para fazer os gráficos? Ai, eu não sei. Eu não sei. Não sabia nem que tinha calculadora no Word. Eu não sei nem onde fica também. É, para sei fazer fazer no gráfico Excel. e tal, tabela. Ué, então dá. Só deve usar. Eu sei que o Excel é mais eficiente, mas acho que dá para fazer no Word. Tem Por uma exemplo, questão- tipo, eu nunca fui de usar o Excel, eu sempre fiz pelo Word mesmo. Tem É uma porque tem que é- lembrar só que- todos os códigos lá. Eu não lembro, gente. Pois é, Ah, eu Não, só que é sei fazer. limitado o Word. Deixa eu pegar aqui, ó. Eu tô ferrado, porque sou zerado nisso. Lá, meu irmão, eu vou fazer na mão no papel e tirar foto e mandar. Ah, gente, ele também aceita. Escaneia, ele aceita. Só Pois escanear é. pelo aplicativo é no telefone. Tem um Sabe o que eu Eu vou aplicativo. fazer assim também. Sabe o que eu faço? Eu bato foto do meu caderno e coloco no Word. Lute, por exemplo. Não, mas Eu tem um vou fazer isso. aplicativo, fica bom. Voltei. É, amiga, tem um É só- aplicativo no celular que escaneia. Foi isso que eu fiz pra É mandar só as fazer atividades. é só O fazer uma professor letra voltou. bonitinha, legível, pronto. Dá pra Por fazer. favor. O professor voltou, acabou o intervalo. Senta aí, senta aí, senta aí. Vou voltar lá. Vê se aparece a tela aí. Compartilha direitinho. Tá. Só seu áudio que tá baixo. O áudio tá baixo? É. E agora, melhorou? Melhorou ou ainda tá baixo? Então tá bom. Melhorou. Deixa eu colocar esse fone aqui para ver se melhora. Com esse negócio do isolamento, eu não consegui comprar um fone que preste. O meu já tá pegando farelo. Estão me ouvindo agora? Essa cola quente. Ficou melhor agora? Vocês estão me ouvindo? Ficou a mesma coisa, professor. É, tá a mesma coisa, mas eu tô lhe a mesma ouvindo. coisa, professor. Mas dá pra ouvir. Mas dá pra lhe ouvir, dá pra lhe ouvir. Tá, então olha só. Eu estava falando com vocês a respeito das vantagens e desvantagens, né? Isso. Então, por exemplo, vantagens de trabalhar com a média. É a média mais conhecida e de maior uso, isso é verdade. É fácil de calcular, pode ser tratado algebricamente. A gente fez isso várias vezes lá em atividade. É particularmente indicada para dados que possuem valores simétricos em relação a um valor médio e de frequência máxima. E o histograma pode ajudar nessa identificação. Então, a média ela tem várias vantagens quando se trata de valores que não têm discrepância, né? Não são valores extremos. E as desvantagens? Também trouxe mais 3 aqui para a gente. Ó. É uma medida de tendência central que, por uniformizar os valores de um conjunto de dados, não representa bem os conjuntos que revelam tendências extremas. Aí eu falei para vocês, a gente deu um exemplo ainda há pouco, de um aluno novo que vem participar junto com a gente aqui e que ele tem uma estatura de 2,40. Né? Realmente não tem condições. Aí, o que é que acontece? Quando você inclui ele e tira a média, essa média ela se torna alienada, ela se torna viciada. Tá? Ela não vai demonstrar a realidade.
A outra é não por ser calculada para distribuições de frequência com limites indeterminados. Então, quando a gente entra na parte de limite, realmente aí a média desaparece total, né? Só deve ser utilizada quando a distribuição dos dados for simétrica. No nosso caso, nós chegaram mais alunos aqui, né, na sala. Tem o Luiz Paulo aí, a Stephanie também. Então, A Carol. E a Carol. a Carol também está aqui. A Fernanda está aqui, olha. Tá. Então, olha só. E aí a gente observa que existe uma harmonia, dado as devidas proporções, em relação à nossa estatura. Mas, se realmente chegasse alguém aqui com 2,40 m, a gente ia se assustar, primeira impressão. E depois a média não ia dar conta também. Tá? Então, aí, se a gente quer falar de desvantagens, a gente já viu vários exemplos e já citou algumas aqui para vocês poderem estar resolvendo a questão letra B da atividade de vocês. Perfeito? Ok. Professor, a Carol saiu porque ela está com crise alérgica. Sem problema. Bora lá. Aí a gente vem para a questão número 2. Considere as seguintes... Opa, vocês estão com essa apostila aí? Sim. Pois é. A questão número 2 considera as seguintes notas obtidas em geografia pelos alunos do 6º ano. E aí você tem essas notas. Tá? Quantas notas? O meu INE aí vale quanto? 9. Meu INE vale 9. Pronto, primeira coisa, dá para resolver essa segunda questão, porque a gente tem uma sequência de dados, esses dados foram coletados, são notas dos alunos da disciplina de geografia, e aí eu tenho meu INE igual a 9. Então, olha só, ele não pede para calcular a média? Sim. Bora calcular, quanto é que dá essa média? Aqui deu 7,08. Isso. Somou direitinho. Vou colocar aqui, ó, na tela para vocês, né? Somou tudo e por 9. Tá? Alguma dúvida nisso? Não, né? Não. Posso passar para a próxima letra B? Pode. A moda. Tem Não moda tem. na minha sequência? Quem pode me responder? Não existe a moda, professor. Escutou? Não tem moda, né? Não tem moda. Isso, essa sequência é amodal. Mas presta atenção. Quando nós trabalharmos com distribuição de frequência, não vai ser analisado dessa maneira. Tá bom? Não é só analisando se há ou não repetição. Tá? Certo? A gente vai fazer uma conta, a gente vai calcular a moda. Tá? É mesmo? É verdade. É doido? Não complique, não complique. Por enquanto, nós estamos analisando visualmente. Tem repetição? Foi o que nós aprendemos no presencial. Tem repetição, então tem moda. Não tem repetição, não há moda. Nesse caso aqui, não há repetição de notas. Logo, essa sequência, ela é amodal ou antimodal. Tá bom? Bora para a próxima. Olha só, a próxima, ela pede para você calcular a mediana, não é isso? Isso. Para calcular a mediana, qual é a primeira coisa que a gente tem que fazer? Gleuma. Colocar na sequência, né? Exatamente, organizar o rol. Então, bora lá. Isso. Tá aí, organizei para vocês, do menor para o
Maior. Maior. E qual é a mediana aí nesse caso? 7,6. Perfeito. Todo mundo concorda? Tem alguma dúvida? Legal. Então, bora lá. Vamos avançando. Agora chegou nas continhas que a gente precisa fazer, que ele está pedindo para você calcular. Exatamente. Aí que mora o perigo. O primeiro quartil, que é o Q1. Não tem perigo, viu, Edgleuma? Porque a gente já sabe qual é a fórmula. A fórmula foi dada, né? Primeiro que eu tenho que lembrar que o primeiro quartil é 25%, não é verdade? Aham. É a primeira parte da divisão dos 100% em 4 pedaços iguais. Tá? Então, calcule o Q1. Para calcular o Q1, então eu estou querendo saber aquela posição lá do Q1. É o P, que é igual a 0,25 vezes N mais 1. Não é isso? Olha aqui. Isso. Então, bora calcular aí. Quanto vale o meu N? 9. Ok, então meu N vale 9. Olha só como vai ficando. Olha aí, o resultado deu 2,5, tá? Bateu aí com vocês? Então, pronto. Como essa sequência de 0 a 10 está perfeita, é 2,5, né? O número é 2,5, é o primeiro quarto, né? Um quarto dessa sequência de dados. São notas de 0 a 10, logo vai dar 2,5. Então, aí não tem grande dificuldade, né? É uma aplicação simples, uma equação que já está pronta. Eu tenho uma sequência de dados, eu verifico a quantidade de elementos que eu tenho nessa sequência e automaticamente eu calculo aí o Q1. Tá? Esse P significa o quê, professor? É a posição. Ah, tá. Tá? Lembrando que tem que calcular primeiro entre parênteses, para depois multiplicar. Exatamente. Professor. Oi, pode falar. Porque... De onde vem esse 9 mesmo? Eu não entendi. O 9 é o N. O N é o número de elementos, é o número de notas. Ah, tá. Nessa minha sequência aí eu tenho 9 notas. Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah, tá, entendi. Tá? Entendi. É a quantidade de elementos da minha sequência. Eu queria pedir um exercício para vocês calcularem o Q3. Bora, Rafaela, calcula aí o Q3. É de 75, né? Dá 7? Hein? Dá 7, pessoal? Não, não dá 7 não, peraí. O Q3 é 75%, né? Dá 7,5. Isso. Exatamente. E o Q2? E o Q2? Dá 5. Isso. Porque é 50%, né? Então, a letra B, na sequência aí do exercício, ela pede para calcular o 7º decil, não é isso? Isso. Pronto. O quartil eu divido em 4, a minha sequência, e o decil eu divido em 10. Então, está aqui, ó, tem a minha sequência, 100%, eu divido em 10 partes. Cada pedaço desse corresponde a 10%. Certo? Aí está aqui o formulário, olha.
Qual é o que está pedindo aí no exercício? É o 7 decil. 7 decil, tá aqui, ó. Tá? Então, o Q vai ser igual a 0,70 e multiplica N mais 1. Posso passar? Pode. Quanto deu aí o 7? 7. Porque é de 0 a 10. Tá perfeito. É isso mesmo. Aqui, ó. Tá? Aqui. Isso. E o próximo, que é o percentil. Né? Ou seja, eu vou dividir a minha série em 100 partes. Tá? Então, por exemplo, o P5, que é 5%, está aí, ó. P igual a 0,05, multiplica N mais 1. Tá? Então, com essa tabela aqui, eu posso calcular qualquer posição da minha sequência. Tá? Certo? Eu divido a minha sequência em 100 partes iguais. E cada parte tem 1%. Observe só, o quartil divide por 4. O decil divide por 10. E o percentil divide por 100. Ok? Beleza? Por que todos têm quinto? P5. E a posição? A ordem. Como? A ordem, professor, tá tudo 5. Não, é porque ele está fazendo aqui de 5 de 5, olha, 5, os múltiplos, né? P5, P25, P50, P75, 0,75 aqui, ó, percentual, tá? 75%, 50%, 25%, 5%, 9%, por exemplo, seria 0,09, N mais 1, tá? Uhum. 11% seria 0,11, N mais 1. Então, para qualquer elemento desse aqui, de 0 a 100, eu posso calcular o percentil dele, certo? Agora nós vamos para outra etapa, que é trabalhar a distribuição de frequência. Ou seja, esses mesmos conceitos que a gente trabalhou aqui juntos, quartil, decil e percentil, a gente utilizou numa sequência de dados, né, pequena. Agora, nós vamos utilizar através de uma distribuição de frequência. Tá? E vocês já sabem calcular. Isso aqui a gente trabalhou bastante em sala, tá certo? Tem uma alteração para fazer aí, viu, Rafaela, na apostila. Tá? Vem aqui, ó. Estão vendo aqui onde eu estou com o mouse, com a setinha do mouse? Vem aqui para FR, mas é FAC, é frequência acumulada, tá? Eu quero que vocês consertem aí na apostila de vocês. Frequência acumulada. Vem aqui, lá na apostila, é frequência FR, está escrito, mas aqui é o correto. É a frequência acumulada, tá? E vem aqui, tem um erro também, ó, lá na apostila. É 2, é 5, né? Tá 2, mas é 5, tá?
frequência acumulada? A gente já estudou isso, professor? A gente vai estudar agora. Na verdade, é isso mesmo. A gente nunca falou especificamente, mas não tem mistério. O que é a frequência acumulada? É você acumular os valores da frequência absoluta. Tá? Então, por exemplo, a primeira frequência você repete. Então, aqui não é a minha frequência absoluta? Ó, FI, frequência absoluta, vale quanto? 2. Tá? Quem é a minha frequência acumulada? É 2. A primeira é igual à frequência absoluta. A segunda já é a soma, ó, de 2 mais 3, que dá 5. 5 com mais 25, que dá 30. 30 com mais 10, que dá 40. Você vai acumulando a frequência absoluta. Deu para perceber? Sim. Sim ou não? Sim. Então, olha só. Toda vez que você for trabalhar com frequência acumulada, o que é que você vai fazer? Você vai manter a primeira e acumulando as demais. Então, a primeira é 2. A segunda é a primeira mais o 3. Que deu 5. O 5. Tá? A próxima vai ser quanto? O 5 mais 25, que dá 30. A próxima vai ser quem? O 30 mais o 10, que dá 40. Então, você acumulou, olha, você veio acumulando. Então, é a frequência, só que agora ela é uma frequência acumulada. E essa frequência acumulada ela é muito importante, ela é essencial para a gente resolver essas questões que a gente vai resolver agora. Todas as vezes que você precisar resolver quartil, decil e percentil em uma distribuição de frequência, você vai precisar da frequência acumulada, tá? Mas a primeira pergunta que é feita aí no problema é a média, não é? Isso, a média aritmética. Vocês fizeram? Quanto deu? Ninguém fez. Não conseguiu, Rafaela, fazer? Por quê? Não consegui, professor. Olha só, nós não temos a frequência absoluta. Quem é a frequência absoluta? É o FI, ó. Tá aqui, ó. Que é a quantidade de alunos. Tá. Vai dar 40. Tá? Quantidade de alunos aqui, ó. Essas são as minhas classes. As notas, elas variam de 0 a 10. Nós temos aqui 4 classes. A primeira classe, que vai de 0 a 2,5. A segunda classe, que vai de 2,5 a 5. A quinta classe, que vai de 5 a 7,5. E a quarta classe, que vai de 7,5 a 10. Tá certo? Aí depois você tem a frequência absoluta. Por exemplo, 2 alunos estão nessa classe. Tiraram de 0 a 2,5. 3 alunos tiraram de 2,5 a 5. 25 alunos tiraram de 5 a 7,5. E 10 alunos está entre 7,5 e 10. Tá certo? Total de alunos, 40. Meu N é 40. Tá? Tá me ouvindo, Rafaela? Tô. Tá. Então, bora lá. E aí ele dá um plus aqui para a gente, que ele diz assim, olha, aí a frequência acumulada a gente já sabe fazer, tá aqui, mas ele diz que o xi ponto médio, aí ele deu o ponto médio. A gente não sabe desses 2 alunos qual foi a nota que cada um tirou, mas a gente tem o ponto médio, que é 1,25. E a gente tem a quantidade de alunos, que é 2. Então, para a gente calcular a média, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar a frequência absoluta e multiplicar pelo ponto médio. A frequência absoluta e multiplicar pelo ponto médio. A frequência absoluta e multiplicar pelo ponto médio. E a frequência absoluta e multiplicar pelo ponto médio. A gente vai somar tudo isso. Hein?
Eu não queria acertar, você nunca passou isso pra gente. Já sim. Pode olhar. Já? Já. Tem certeza? Absoluta. Pode Me lembro. ver. Tem sim. Tem uma questão que, inclusive, a gente usou uma tabela. Talvez vocês não lembrem, porque foi logo no início, logo que a gente trabalhou médio. Mas está aqui, ó. Assim que funciona, ó. Vocês vão lembrar agora, ó. Aqui, ó. Você pega o ponto médio e multiplica por 2. Mais 3,75 vezes 3. Tem 3 alunos que estão dentro dessa faixa. 6,25. Quantos alunos tem? São 25 alunos dentro dessa faixa, em média, né? Em média. E 10 alunos estão dentro dessa faixa aqui, ó. Dividido por 40, porque são 40 alunos. Está desligado o teu áudio, Rafael. Deu isso? Deu esses valores? Eu acho que caiu. Eu Oi? não tô vendo. Eu acho que caiu a conexão, que eu não tô vendo os outros. Está voltando, Edgley. Não, mas aqui não caiu. O teu não caiu também, porque é dados mesmo, né? Ah, é. E não cai. O meu sinal não cai, viu, Luiz? Eu tenho né, a licença de uso. Então não tem problema de cair. Né? Não. Está dando para acompanhar aí, Luiz? Tranquilo?
Mais ou menos. Eu tô com muita dificuldade de me concentrar, assim, para fazer as coisas. Entendi. Depois que eu passei um aperreio lá no hospital, eu fiquei meio bugado da cabeça. Foi. Mas olha, tu pegaste Covid ou não? Não, eu fiquei na suspeita, fiz os exames lá, não deu, mas eu tive uma crise de hérnia de disco no meio do hospital. Meu Deus, Eu não conseguia andar. caramba. Aí me esfreguei em tudo lá, né? Tive que me esfregar nas cadeiras, ficar me arrastando nas cadeiras. Mas aí o Covid, se eu peguei, eu não tive sintoma. Eu acho que eu tive sintoma, acho que um dia só. Muita febre, dor, depois o meu paladar e o meu olfato desapareceram. Mas eu não senti nada, eu estou praticamente assintomático. Mas Eu tive logo no início, assim, uma gripezinha, perdi o paladar e o olfato, mas aí eu não sei se era uma gripe normal, se era H1N1. Mas eu senti dor no corpo um pouco depois. Eu já estou com 28 dias, eu acho, agora. Eu estou com o peito meio, sabe? Eu fiz a ressonância, né? Do tórax. Não deu nada, graças a Deus. Eu fiz o raio-x e tomografia. E exame de sangue. Aí deu normal. Na hora que eu fui fazer a tomografia foi que me deu crise na coluna. Sim. E eu estava tendo efeitos... Eu fui para o hospital porque eu estava tendo efeitos colaterais da medicação para a coluna. Entendi. Eu estava tendo... Para tomar remédio, né? Aí fica realmente... eu estava tendo falta de ar, minha pressão caía. Aí eu pensei que era Covid, aí eu fui para lá. Na verdade, tudo a gente pensa que é Covid. Na verdade, nem tudo é, né? Foi tenso. Aí eu fiquei 2 horas em pé na fila lá, do lado de fora do hospital. Aí quando foi de noite, eu fui para o hospital 12:30. Eu saí de lá 10 da noite. Caramba! Para poder ser atendido, né? Onde foi para o hospital? Aí fui fazer exame, aí fiquei tanto tempo em pé que aí a minha coluna foi pro espaço. Aí ela travou. Aí depois eu tive que voltar lá no outro dia para poder fazer uma nova medicação para a coluna. Aí eu falei, se eu pegar Covid é agora. É verdade. Um dia no hospital. Mas depois disso eu não tive nada, não. Mas aí fiquei nervoso. Olha, acho que caiu mesmo, professor. Acho que acabou a internet deles. Foi, né? Olha, aí eu tenho aqui, ó, os valores, né, da média, dessa média aí. Dá 6,5, olha, média dá 6,5. Tá? Tá certo. Faz as continhas direitinho, a média dá 6,5. 6,5. Essa é a letra A, a resposta da letra A. Cadê de Sim, a média aritmética. A Cleuma está aqui, só que ela não está. Estou aqui, professor. Eu saí do lado onde eu estava, está muito quente. Tá. E cadê o restante da turma? A Rafaela caiu, não foi? Caiu. Foi. Eu acho que ela saiu, deve ter caído. Tá. Então vamos lá, olha só. Então, tá aí, olha, Cleuma, a média, tá? Ok. Dá 6,5 a média. Certo. Aí agora a moda, a Aí bora lá para a mediana, moda. A moda, eu o quero que terceiro você quartil. preste atenção, que é para a gente poder calcular de uma forma diferente agora. A gente vai introduzir uma nova fórmula aí, tá? Ok. Deixa a Rafaela entrar aqui, que ela... Mas aí qualquer coisa, a professora ela olha o vídeo. Tá. Já entrei. Ah, já entrou. Aqui, ó. A
E como é que desbloqueia computador, hein? Porque bloqueou aqui e eu não consegui desbloquear. Aí eu tive que reiniciar. Entendi. Vamos lá. Então, bora calcular a letra B, que é a moda. Olha só como é diferente. A moda, quando você olha para a distribuição, não dá para você saber quem está na moda, né? Não dá para saber quem é a nota que mais aparece aí, não dá para você saber. Pegando simplesmente. É isso que ele quer saber. Ele quer saber qual é a moda aqui de nota, né? Entre essas classes aqui, o que é que se repete mais? É a nota 5, é a nota 2, é a nota 3, é a nota 4, é a nota 7. É isso que a gente vai demonstrar aqui qual é a nota. E para isso a gente utiliza essa fórmula aqui. Ó. Parece ser feia, mas ela não é não, tá? A moda é igual ao limite inferior da classe. Tá? Então você tem aqui a primeira classe, você tem a segunda classe, a terceira classe e a quarta classe. Tá? Na primeira classe, quem é o limite inferior? Repete? Limite inferior da primeira classe. Não estou entendendo. O limite inferior da primeira classe. O limite inferior da primeira classe? É 0. É 0. É. Muito bem. Ah, 0. Muito bem. Da terceira classe. 5. 5. Da quarta classe. 7,5. Isso. Pronto. Então, olha só. Aí nós temos os limites inferiores. Então, na verdade, uma informação para me calcular a moda é o limite inferior. Então, basta eu saber o limite inferior e você já sabe onde é que ele está. Bom, bora seguir. Aí eu tenho a frequência absoluta da classe, tá? Que é o FI sozinho, ó. Tá certo? É o FI sozinho. Então, você tem a primeira classe, a frequência absoluta lá é 2. Na segunda classe, a frequência absoluta lá é 3. Na terceira classe, a frequência absoluta é 25. E na quarta classe, a frequência absoluta é 10. Professor, e qual é essa frequência absoluta aqui que eu tenho que trabalhar? Aí você tem que observar o seguinte. Primeira coisa, qual é a classe que tem maior frequência? A terceira. A terceira. Então, é essa classe que nós vamos trabalhar. É aí que está a moda. A moda é calculada aí na terceira. Por quê? Porque ela tem maior frequência. A frequência absoluta da terceira classe é 25. Logo, eu posso concluir o quê? Que o LI vale 5. E que o FI é 25. Menos o FI da classe anterior. Quanto vale o FI da classe anterior? 3. 3. Muito bem. Dividido pela frequência absoluta da classe, que é 25, menos a anterior, que é 3. Mais a frequência absoluta da classe, menos... Olha só, a frequência absoluta posterior. Por isso que tem esse maisinho ali. Ó. Quanto vale, Luiz? A posterior? 10. 10. Muito bem. Legal. Vezes a amplitude da classe. Aí é conceito lá de trás. Aí Ed Cleuman vai dizer que eu não dei. Não, é tudo que deu sim. Eu me lembro. Bora, Ed Cleuman. Ed Cleuman é a amplitude da classe, da terceira classe. Me conta aí, qual é a amplitude? Olha para a classe, a terceira, e me fala qual é a amplitude dessa classe. É o maior valor. É o 25. maior menos o menor. Menos o menor. Amplitude, né? O É maior verdade. menos o menor. É. E, então, dá quanto? 5. Opa! O maior menos o menor. 23. Não é 5.
O maior é quanto? 30, O maior- 30 menos de 25? Não, Oh, a amplitude da classe. ah, tá. 7,5 menos 5. E 2,5? 2,5. Muito bem. Então, olha só como fica. Então, olha só. O meu limite inferior é 5, que a gente já sabe identificar. A gente já sabe a frequência absoluta da classe, que é 25. Já sabe a frequência absoluta anterior, que é o 3. Aí, embaixo, você tem a frequência absoluta menos a frequência anterior, mais a frequência absoluta menos a frequência absoluta posterior, que multiplica pela amplitude da classe. Faz essas continhas aí, vamos ver quanto é que dá a moda. Não entendi nada, mas tudo bem. Calma, para repetir de novo. Presta atenção. Quem é o meu LI? Professor, esse 5 que está somando é a média? Não, o 5 aqui? Hum? Não, filha. O 5 aqui é o limite inferior. É o LI, tá aqui, ó. Limite inferior da classe. É 5, tá aqui, ó. Ah, tá. Mais o FI. Quem é o FI? É a frequência absoluta da classe. Não é a terceira classe que a gente está trabalhando? Certo. Por que a gente está trabalhando com a terceira classe, Cleuma? Não faço a mínima ideia. Porque ela tem a maior frequência. Quantos elementos tem lá dentro? Quantas notas tem? 25. 25. Está aqui, ó. 25 notas. Na segunda classe de Cleuma, quantas notas tem? Eu não estou entendendo esse negócio aqui, professor. Bora lá, presta atenção. Quem é a minha primeira classe? Primeira classe, quem é? De 0 a 2,5, né? A primeira linha. Ah, tá. Entendeu? Ah, tá. Entendi. A segunda classe vai de quanto a quanto? Me diz. É 2,5 a 5. Pronto. E aí eu te pergunto, quantos elementos tem nessa classe? Quantas frequências? Quantas notas? 2, não tem 2? Na segunda? Na terceira. Não. De 5 a 75, 7,5? Não, eu quero saber, está aqui, a frequência absoluta, FI. Ah, 25. Não está observando direito. Presta atenção. Você me falou que a segunda classe é de 2,5 até 5. Certo. Ah, 3. Então é 3. Tá. Então, são 3 notas que tem aí. Ah, tá. Entendi. Aí eu te perguntei assim, qual é a que tem maior frequência? Qual é a classe que tem a maior frequência? Não é a terceira que é 25? A terceira que tem 25. Isso. Tá? Pronto, tu já sabe. Então, Agora entendi. bora olhar agora para cá. Quem é o meu LI? Está bem aqui, ó. O meu LI é o limite inferior da classe. Quanto vale o meu LI? Não é a terceira que a gente está trabalhando? Uhum. Quanto 5, vale né? o meu LI? 5. 5. Por que eu estou trabalhando com a terceira? Porque ele tem maior frequência. 25. Certo. Por isso que eu escolhi ele. Certo? Para calcular moda, eu tenho que saber qual é da frequência absoluta que tem maior frequência. Ah, tá. Entendi. A dele. Entendeu? Entendi. E aí, o que eu preciso para calcular moda? Eu preciso do limite inferior, que está aqui 5. Aí eu preciso da frequência absoluta, que é o FI. Frequência absoluta da classe, que é 25. Está aqui, ó. 25. Uhum. Menos a frequência absoluta anterior a 25. Quem é anterior a 25? É o 3. É o 3. Então, por isso que vem aqui, ó, fica 25 menos 3. 3. Ah, tá. Ah, tá. Sempre vai ser Entendi anterior. Isso. Isso. Anterior. Nesse caso aqui, Yes. anterior. Tá? Agora, bora descer aqui na parte de baixo agora. Bora fazer a de baixo.
Aí nós temos a frequência absoluta da classe, que é 25, menos a frequência absoluta anterior. Por isso que apareceu aqui, ó, 25 menos 3. Mais frequência absoluta da classe, que é 25, menos a frequência absoluta posterior, E é 10. que é 10, Certo. vezes a amplitude da classe, que é o maior menos o menor, 7,5 menos 5. Ó, dá 2,5. Aí, resolvendo tudo isso, nós vamos ter que 23 menos 25 menos 3 dá 22. Que vai dar 22 lá embaixo também, mais 15. Porque 25 menos 10 dá 15. Dá uma dízima periódica, né? Aí, o que é que acontece? Bora para cá. 22 dividido por 37 dá 0,6. Vezes 25 vai dar 1,5. Com mais 5 vai dar 6,5. Que é o resultado final. A minha moda. Qual é a nota que está na moda? 6,5. Aqui, ó, 6,5. Tá? Dentro aqui dessa, de 25 notas, a maior, acho que mais aparece é 6,5. Certo? Acho que mais se repete é a nota 6,5. E observa que eu não precisei olhar visualmente essas notas. Eu calculei. Eu encontrei através da fórmula, da moda. Mas eu quero que vocês... eu quero que vocês fiquem tranquilos, porque a moda, ela ainda tem mais coisas. Não é só isso, não. A moda, ela amplia. Tá? Então, isso só é... Eu só resolvi essa questão agora aqui para vocês, porque ela está no problema, na atividade. Tá? Mas a próxima aula a gente vai tratar só de moda. Tá? Ei, professor, explica essa parte aí. É 22 dividido para 37 vezes 2,5, é isso? Isso. Se tu quiseres, tu pode multiplicar logo 22 vezes 2,5, dividir por 37. Ou tu pode dividir e multiplicar por 2,5 também, não vai ter problema nenhum. Então não pode somar para cá por enquanto. Só soma no final. Só no final, é isso assim. Vou colocar assim. Se você aprender aqui, ó, olhar direitinho para as letrinhas e saber que a frequência absoluta anterior e frequência absoluta posterior, você não vai errar. Tá? E saber e lembrar do conceito de amplitude de classe. Limite inferior, limite superior, tudo isso nós trabalhamos nessa aula. O problema é que eu esqueço, professor, e muito. Então, a média... Tranquila. O importante é que a gente está aqui junto, tá? A média ficou 6,5 e a moda também. Porque, na verdade, o que é que acontece? Por coincidência aí, a média está entre esses 6,5, entendeu? A quantidade deve ser uma quantidade que repete muito, então a média está indo exatamente aí. Certo. Ai, gente, eu não vi a média. Quanto deu no final? Pois é, Tito. 6,5. Vou voltar aqui, ó. É 6,5. Eu acho que eu calculei errado. Bora para a última. Aliás, não, da turma mediana, né? Olha só o que vai acontecer agora. A mediana, a gente vai calcular utilizando uma fórmula diferente da que a gente utilizava para calcular o quarto 2. Tá? É bem parecida com a da... A gente já usou alguma coisa parecida com essa aqui. Toda vez que você trabalha com distribuição de frequência, a mediana é igual ao Q2, tá?
Então, olha só, mediana ela é igual ao Q2. E aqui você vai usar esta fórmula. Que fórmula é essa? O limite inferior mais o IN sobre 4. Como é quartil, não é dividido por 4? Sim. Então está aqui, ó. IN dividido por 4. Quem é meu N? Quanto vale meu N aí na tabela de distribuição? Essa vez é tão pequena que eu não estou enxergando direito. É o IN. I vezes N. Onde esse I é o quartil. Nesse caso, qual é o número? O número que está bem aqui do lado do Q. 2. Então, o I vale 2, tá? Ah, tá. E o N vale quanto? 40. 40. Faz essa continha aí, primeiro, separada. IN dividido por 4. P é igual a IN dividido por 4. Calcula. 20. O I não vale 2, o N não vale Sim, 40. fica 42 dividido por 4. Não, é I Não. vezes N. Ah, é vezes. Ai, B. 80, pô. 2 vezes Dividido por 40. 4. Ah, dividido por 4. 20. Ó, hein? 20. 20, muito bem. Olha só. Agora você vai pegar esse número 20 e vai olhar para a tabela. Em que classe pertence a 20ª posição aí? Terceiro. Terceira, muito bem. Então, observe que para você calcular o quartil, a primeira coisa que você tem que encontrar é qual a classe que pertence. E para você calcular essa classe, você precisa substituir o Q2, que é o número 2, ali no lugar essa continha que nós fizemos agora, que é 2 vezes 40 dividido por 4, que deu 20. Esse 20, ele diz para mim qual é a classe que eu tenho que trabalhar. Certo. Tá? Então, já que é a terceira classe, deu para entender, de Cleomar? Estou tentando, professor. Depois eu vou revisar olhando o vídeo de novo. Ah, mas olha só, o que eu preciso é aqui, ó. O IN dividido por 4. O meu I é esse númerozinho que fica aqui do Q. Se fosse Q1, o meu I teria o valor de 1. O meu Q2, o I vale 2. Se fosse o Q3, o I valeria 3. Tá certo? Certo. Tá? Então, se for Q1, o meu I vale 1. Se for Q2, o meu I vale 2. E se for Q3, o meu I vale 3. O meu I, a senhora já sabe, que é o total, é 40. Então, eu pedi para você primeiro fazer essa continha. IN dividido por 4. Que deu 20. O 20 vai me dizer qual é a classe que eu vou calcular a mediana. Onde é que está a minha mediana? A mediana está na terceira classe. Tá? Menos, olha aqui. Então, eu tenho aqui, ó, limite inferior, que é assim, mais 20, menos a frequência acumulada anterior. Qual é a frequência Então, acumulada anterior? É 3. Não. Frequência acumulada. Ou 5. 5. Dividido pela frequência do intervalo. Frequência do intervalo. É a frequência absoluta do intervalo. Não é a terceira classe? Sim. Quanto é a frequência lá? É o ponto médio que você está falando? Não, não. A frequência absoluta. É 25? 25. Vezes o H. Sim. Quanto vale o H? Dois e meio. 2,5. Muito bem. O H é a amplitude da classe. Tá? Tá. Aqui, ó. Então vai ficar 20 menos 5 dá 15.
E aí eu calculo a mediana. É o ponto médio. Que bateu lá com a média, né? Que é de 0 a 10. Professor, eu nunca ia conseguir fazer, pelo Cristo. Também não. Idem. Ixi, quando eu olhei, não vou bater cabeça, não. Deixa eu ficar Nem mais. eu. Eu não devo ficar mais louca do que eu já tô. Tô quase desistindo, isso sim. Não, Edicleuma, para, tu tá avançando, para com isso. Tem que ser. Olha, Ah, tá cada vez mais difícil, professor. é verdade. Né? O senhor não vai inventar. O senhor não vai inventar seminário, viu? Que Pelo já amor de inventaram Deus. seminário aí. Sem condições. Vai fazendo junto aqui. Essa semana eu vou elaborar uma lista de exercícios só dessa parte nova. Essa sim eu quero que vocês façam, tá? Estou fazendo essas com agora. vocês, mas a próxima você vai fazer e vai postar lá na plataforma. Sem auxílio, né? Lógico, pelo jeito. Eu estou dando auxílio nessa para que você possa fazer a outra, tá bom? Ok. Essa também Pelo menos agora deu uma luz. Essa de hoje vale ponto, tá? Tá valendo ponto essa. Ok. Eu vou fazer prova também, né? Ok? O senhor vai fazer prova também? Não, bora fazer só as atividades. Reta final, a gente não tem que se estressar com nada. Calcula aí para mim o terceiro quartil, o último. Agora você já sabe. Esse I vezes N é o mesmo valor, professor? Né? Agora não é o mesmo. Porque o I mudou, é o Q3. É verdade. Tá. Tem que prestar bem atenção nisso, né? Isso. Pra não dar merda. Menina, tá gravando. Desculpa, gente. Não. Tá, peraí. A frequência acumulada vai ser o mesmo número, professor? Frequência acumulada anterior, né? No caso aí, deu quanto? Quanto foi o número que deu? 30. 30. É a mesma classe. É a terceira classe, né? Então vai ficar 30 menos. Porque olha só, vai até 30. O 30, se deu 30, está dentro da terceira classe. É anterior, então seria o 3. Isso. Não, frequência acumulada anterior. Acumulada. Frequência Ah, tá. é o 5. Sim.
Pois é, eu coloquei esse. Fiquei até bugada agora. A frequência do intervalo é 25. Aí vai dar a mesma coisa, né? Que é a amplitude da classe, que é a mesma classe. O resultado vai dar diferente, né? Tá, peraí. Cadê minha borracha, cara? Mais 30. 2,5. 25. 3. Ai, meu Deus, será que tá certo? 7,5. Isso, certinho. Legal. Pronto, que é 3 deu 7,5. Que corresponde aos 75%, né? De 0 a 10. Perfeito. Com isso, a gente finaliza, né, a nossa aula de hoje por aqui. Tem mais alguma dúvida? Ai, Jesus Cristo. Tá. É o que eu tô fazendo. Professor, acho que a minha dúvida é localizar o anterior intervalo. Mas eu vou prestar mais Olha atenção. aqui. Você tem que estar de olho bem aqui, ó. Tá? Na moda, só para não confundir, tá? Vou voltar lá, ó. Na moda, o anterior é a frequência absoluta. Na moda, tá? A moda só trabalha com a frequência absoluta, certo? Tanto para o anterior quanto para o próximo. Mas o quartil, ele trabalha com a frequência acumulada, anterior. É o fato. Deu para entender aí, Luiz? O deu 7,5 ou deu 7? O meu deu 7. 7,5. Eu fiz alguma coisa errada. E aqui, olha, 30 menos 25 dá 25. Porque na multiplicação, aí 25 dividido para 25 vai dar 1. Aí 1 vezes 2,5, 2,5. 5 mais 2,5, 7,5. Eu somei logo tudo. 25 mais 50 menos 5 vezes 2,5. Aí deu 175. Sempre no final, é o último para fazer. Ah, tá. Primeira multiplicação. Ai, meu Deus. Meu pai. Oi, pai. Então, gente, vamos finalizando por aqui, tá bom? Mais alguma dúvida de Cleuma? Ok. Essa é a questão de exercício mesmo, professor? Ah, eu vou disponibilizar esse material de hoje em PDF lá na folha para vocês. Lá na Ótimo. plataforma. Ok. Tá bom, professor. Obrigado. Olha, valeu. Fiquemos com Deus, tá? Que Deus nos abençoe. Obrigada. Tá certo? Fiquem em casa, se cuidem. E não tem que desistir, não. Cleuma, bora para cima. Nossa, mas é muito complicado, professor. Fique tranquilo, a gente vai resolvendo juntos aí, vai resolvendo as dificuldades que você Ok. vai me avisando, tá bom? Tá bom, então. Obrigada. Um abraço, tchau, boa noite. Tchau, boa noite. Tchau, boa noite. Tchau.